Olá, que bom que estamos juntos para mais uma reflexão. Hoje, a gente vai mergulhar em um dos conceitos mais fascinantes da Bíblia. Um mistério que ficou guardado por séculos, mas que, no tempo certo, Deus decidiu revelar. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta que vai guiar nossa conversa é essa. Afinal, que mistério era esse que o apóstolo Paulo falava com tanta paixão em suas cartas? E olha, não é um enigma qualquer, viu? É uma verdade que literalmente mudou o rumo de tudo. O próprio apóstolo nos dá a dimensão do que estamos falando. Ele descreve algo que não era só desconhecido, era intencionalmente mantido em segredo por Deus. Um plano que esperou o momento perfeito na história para finalmente vir à luz. E para a gente entender o impacto gigantesco dessa revelação, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo, sabe? Acompanhar a longa jornada desse segredo divino. O que é realmente impressionante aqui é a escala de tempo. Isso aqui não foi um plano B, não foi um improviso, foi algo pensado antes mesmo de o mundo existir, guardado por incontáveis gerações. E até os profetas, que eram os porta-vozes de Deus, só viam pedacinhos, sabe, sem entender a imagem completa. A revelação total estava guardada para um momento muito específico. E chegamos nesse momento, a hora de desvendar a resposta da nossa pergunta. Qual é, no fim das contas, a essência desse plano tão magnífico? De forma bem clara e direta, é isso. O mistério é o plano de Deus para salvar a humanidade inteira, sem distinção de ninguém, por meio de Cristo. Uma verdade que antes estava assim coberta por um véu e que agora ficou totalmente clara. E aqui está o coração de tudo, o ponto central. O mistério não é só uma ideia, uma doutrina, é uma realidade viva, uma experiência que transforma, a presença do próprio Cristo vivendo dentro daqueles que creem. E essa presença é a nossa garantia, a nossa esperança segura da glória que virá. Mas essa revelação tinha um detalhe que foi, revolucionário. Algo que abalou as estruturas sociais e religiosas da época. O alcance disso tudo era universal. E este slide ilustra perfeitamente a virada de chave que aconteceu. O que antes parecia ser exclusivo de um povo, agora se revela de forma dramática como algo para todos. Aquela barreira antiga que separava as pessoas, judeus de um lado e os gentios, ou seja, todas as outras nações do outro, essa barreira caiu por terra. Paulo reforça essa ideia aqui. A parte mais chocante do segredo era justamente esta, que os não-judeus seriam unidos aos judeus como iguais, co-herdeiros, membros do mesmo corpo, dividindo a mesma promessa. Para a mentalidade daquele tempo, essa união era simplesmente impensável. Ok, tudo isso é grandioso, mas como esse conceito teológico todo vira algo real na vida de alguém? É o que a gente vai ver agora. A questão, então, se torna muito prática, né? De que maneira essa realidade de Cristo em nós impacta o nosso dia a dia, a nossa forma de ver o mundo, o nosso propósito de vida? A gente pode entender esse processo em alguns passos que estão ligados, sabe? Tudo começa com a fé, que é o que abre a porta para essa presença divina. Isso leva a uma união espiritual muito profunda, que por sua vez gera uma transformação radical de propósito. O foco da vida muda. E por fim, essa união nos qualifica para a herança celeste. Esse versículo aqui captura perfeitamente a essência da mudança. O resultado de abraçar esse mistério é uma reorientação completa da vida. O eu deixa de ser o centro e o propósito passa a ser viver para aquele que deu a vida por todos nós. É uma verdade com uma profundidade tão, mas tão vasta, que a própria Bíblia sugere que, mesmo na eternidade, a gente vai continuar a explorar as riquezas desse plano de Deus revelado em Cristo. Para a gente concluir, fica um convite para uma reflexão um pouco mais profunda sobre o impacto dessa verdade tão extraordinária. Então, a pergunta final que fica no ar é essa: como é que internalizar essa verdade, a de que Cristo vive em quem crê como a esperança da glória? Como isso pode alterar radicalmente a maneira como uma pessoa enfrenta os desafios, as alegrias e o próprio sentido da vida hoje? Se essa nossa conversa trouxe um novo entendimento sobre esse tema, considere curtir e compartilhar. Assim, mais pessoas podem explorar esse mistério revelado e a esperança incrível que ele oferece. Muito obrigado pela companhia.